Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like já no começo do vídeo, compartilhe se você sentir no seu coração e se inscreva lá, @Josimere de Souza6227 e vem comigo ler Bíblia. Vem comigo alimentar a sua alma, seu espírito, da doce e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Nós estamos lendo 2 Coríntios, nós já lemos as cartas de Paulo, Romanos e 1 Coríntios. Estamos lendo agora 2 Coríntios e já estamos no capítulo 5. Ontem nós lemos o capítulo 3 e o 4, hoje nós leremos o capítulo 5. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Se você prestar atenção e acompanhar com a irmã Mary, você será muito preenchido. A sua alma será regozijada com essa palavra do Senhor. Amém, queridos? Tenha em sua mente o tempo mais precioso que você pode ter na face desta terra. É através da leitura da Bíblia. Tirando um tempo de qualidade para aprender do Senhor, conversar com o Senhor através da Bíblia e depois sua família. É a prioridade o nosso Deus, segundo família, depois igreja e a nossa família também, que é a igreja do Senhor. Mas em primeiro lugar é Deus, família e igreja. E aí você será abençoado. Amém, queridos? Então vem comigo ler Bíblia. Capítulo 5, versículo 1, que nos diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Que glória, né, irmãos? Olha só, eu vou ler novamente. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, que somos nós, né, se desfizer, se nós perder nossa casa, todos os bens, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, mas sim eternas no céu. Aleluia! E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Você entende a profundidade dessa palavra, irmãos? É não dar valor ao que você vê, ao corpo que você toca, a tudo que você vê nessa terra, mas você entender que tudo que isso aqui, quando isso tudo aqui tombar, existe uma vida eterna. Aleluia, Jesus. Vamos continuar? Capítulo 5, versículo 5 do capítulo 5, que diz assim: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vimos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você tem essa confiança? Você tem essa confiança de que nessa terra tudo passa, mas há um céu a te esperar, há um rei, há um reinado, há um ser supremo que está a nos aguardar? Aleluia! Prepare sua alma para estar com Ele. Ele logo volta. Ele cumpriu até hoje, não deixou de cumprir nada. Ele voltará. Aleluia! Sinto a glória de Deus nessa palavra. Versículo 9. E por isso que também nos esforçamos, porque quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por isso nós temos que cuidar do que plantamos.
Se já plantamos coisa ruim, ara essa terra e comece a plantar coisa boa, em nome do Senhor Jesus. E se você nunca plantou coisa má, nem plante, porque será colhido o mal que for plantado. Mas então continue plantando coisas boas, porque você colherá todas as sementes que forem plantadas. Plante coisa boa. Ah, mas eu plantei coisa ruim, e agora? Ara essa terra, limpa essa terra, tira as sementes ruins, tire as ervas daninhas, limpe essa terra, are essa terra, prepare essa terra através da fé, do que você não vê, para que você comece a colher frutos bons. Ah, mas qual é o fruto bom? Conheça o seu Deus, aquele que te criou. Seja grato pela sua benevolência. Seja grato por a sua morte na cruz do Calvário, ressurreição e promessa de vir nos buscar para uma vida eterna com Ele. Seja grato. Amém, queridos? Que aí você vai plantar e você vai colher coisas boas, espirituais. Amém, queridos? O zelo apostólico de Paulo, versículo 11. É assim: conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos conheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Vou até ler de novo o versículo 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ah, irmãos, que nós não venha se gloriar na aparência, que toda vanglória caia por terra e que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. E Paulo deu esse ensinamento para a igreja de Coríntios, né? Que eles não se gloriassem, né? Mas que se fosse se gloriar através da vida deles, não na presença deles. Olha só. Sabe? Quando alguém diz, oh, que bênção, né? Como se ele estivesse dizendo, o irmão Paulo é uma bênção, os irmãos que estão com ele é uma bênção, né? Mas então que não seja na presença dele. Por isso que ele não queria a glória ali, que é uma bênção, não. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Então, que não seja na aparência, no que estão vendo, mas de coração. Sim, de fato, eles vão falar bem, o irmão Paulo e a sua equipe é uma bênção. Isso que Paulo estava dizendo ali para eles. Como se alguém fosse falar, mas não na presença, mas sim por o que de fato Paulo era. Aleluia, Jesus. Versículo 14. Versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morrerão. Um morreu por todos, e logo todos morrerão. Por quê? Morrerão nesse corpo, mas viverão eternamente para Cristo Jesus. Ou os que estiverem vivos serão arrebatados nos ares. Eu creio nessa promessa. Você crê? Amém. Vem comigo ler Bíblia. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Irmão, está entendendo a seriedade dessa palavra? Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós não vivemos mais para nós vivemos por Cristo, pelo Evangelho. Para que todos à nossa volta, toda essa família, todos que nós amamos e todos aqueles que estão longe, distante, países distantes, países que não professam a fé em Jesus Cristo, nós podemos amar, que nós podemos orar, interceder por esses países, irmãos, porque hoje não vivemos mais, Cristo vive em nós, ó. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Nós não podemos mais viver só pensando em nós,
só pensando em vanglória, só pensando em bens materiais, só pensando em terra terrestre, quando Jesus está às portas de vir para uma eternidade, ser com Ele, irmãos, no paraíso. Então temos que parar de viver, não vamos mais adquirir, não vamos mais... Não, irmãos, mas isso não tem que ser a prioridade. A prioridade é Cristo. Mas estamos deixando Cristo em segundo plano. Versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, irmãos, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, se as coisas já passaram, as coisas antigas já passaram, se tudo que eu fazia lá no mundo, eu não posso trazer para a nova aliança aqui em Cristo Jesus, lavado, redimido, convertido, banhado na sua misericórdia, lavado, perdoado por as transgressões, eu não posso continuar na prática do pecado. Eu não posso continuar odiando como eu odiava, eu não posso continuar sendo pessoa má como eu era antes. Então eu não posso mais ter aflição? Nós já lemos ontem, podemos estar abatidos, mas não destruídos. Irmãos, nós passamos por aflições, mas nós temos que entregar tudo nos pés do Senhor. Eu choro, eu grito. Senhor, não permita que nada, nenhuma criatura desta terra me faça eu perder a minha coroa, faça-me perder a salvação, me ajude a amar a todos de igual modo, conscientemente de que estas pessoas ou que qualquer circunstância dessa terra possa fazer eu me perder a minha coroa, a minha salvação. Porque as coisas velhas se passaram. Aquela pessoa que vier lançar passado em rosto, lançar coisa que já passou na tua vida, que tu conseguiu ultrapassar, conseguiu romper, conseguiu vencer, quiser te abater, te afasta. Ame, mas te afasta. Sabe por quê? Você já é vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! As coisas velhas se passaram, você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você hoje vive o verdadeiro evangelho. Você vive o verdadeiro evangelho, a nova aliança. Então não busque coisas do passado. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura é. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por meio do nosso intermédio. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conhece o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Entende essa palavra, irmãos? Ele se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele se fez pecador por nós. Ele foi no Calvário, irmãos, como um malfeitor por nós. Ele era Deus. Ele não merecia a morte de cruz, mas ele morreu morte de cruz para dizer assim, não importa o teu pecado, não importa o grau qualquer circunstância que tu fez nessa terra, eu te perdoo. Não blasfeme contra o meu amor, contra o meu espírito, contra a graça que a ti foi derramada. E serás salvo. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a sua casa. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus com esta palavra gloriosa, capítulo 5 de 2 Coríntios. Se Deus assim nos permitir, ainda estaremos lendo o capítulo 6 de
2 Coríntios. E assim que estiver gravado, nós já vamos estar lendo com os irmãos. Mas nesta data, neste dia, medite no capítulo 5 de 2 Coríntios. E Deus vos abençoe.